Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estamos aqui é manhã de domingo, hoje é Santa Ceia, né? Hoje é dia 11/12/2002. Não sei quando essa mensagem vai estar, né, aí no YouTube para vocês assistirem, mas saiba que essa mensagem ela é muito importante. Não perca, vai até o fim, não deixe de assistir. Vai trazer algo muito grandioso para a sua vida, muito edificante na sua vida. Amém? A palavra de hoje, ela tem um pouco a ver na mensagem da semana passada, sobre nosso caráter. Eu quero adentrar nessa situação, nessa visão de caráter. E chamou a atenção que o Senhor, ele diz sobre que o crente, né, o verdadeiro crente, ele precisa ser um bom soldado, um bom obreiro, um bom agricultor, para que Deus usou, o Espírito Santo usou esses personagens, essas profissões, para fazer, né, uma analogia de como a gente deve pensar. E hoje eu quero tratar especificamente ao soldado, né? O Senhor quer que nós sejamos um soldado. O título da mensagem hoje é Bom Soldado, né? Caráter da pessoa de Deus. Bom soldado, caráter da pessoa de Deus. Então, nós temos que aprender uma coisa, irmãos. Que você, quando nasceu, você entrou, no momento em que você foi concebido, todos nós que fomos concebidos, nós entramos numa guerra. Nós não estamos nesse mundo aqui, aparentemente parece que está tudo em paz. Não, nós sempre estivemos dentro de uma guerra. Para sobreviver, para viver, quantas coisas nós passamos, né? Dificuldade, buscando o pão de cada dia. Então, nunca esqueça que nós estamos numa guerra. Pois nós vemos pela palavra de Deus que o povo de Israel sempre vivia em guerra. Eu tenho aqui pregado uma mensagem, terminei esse estudo sexta-feira aqui, sobre batalha de alto nível, né? Nós estamos em batalha, 24 horas em batalha. Toda a nossa vida é uma batalha. E o Senhor fez questão de chamar a atenção, né, através do apóstolo Paulo, ao Timóteo, dizendo que ele tinha que ser como um soldado. E todos nós precisamos aprender isso. Hoje eu tenho certeza que se você prestar muita atenção nessa mensagem, você vai se colocar de forma diferente na sua vida. Porque hoje as pessoas vêm à igreja, se tornam cristão, se tornam religioso, mas eles nem têm noção que estão numa guerra. Todos nós estamos 24 horas em uma guerra. É por isso que o Senhor diz em Efésios que nós temos que colocar a nossa armadura e que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades e hostes da maldade nos lugares celestiais. Nós temos um tempo de paz, mas logo a guerra volta. Nossa vida é assim. Temos uns períodos de paz, mas logo a guerra vem. Talvez 1, 2 dias você não passa muitas dificuldades, mas logo vem um problema, vem uma dificuldade, e tudo isso é uma guerra. E quando o Senhor chamou a atenção lá em 2 Timóteo 2,3, diz assim: suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo estava ensinando a Timóteo a ser um verdadeiro homem de Deus. E hoje eu quero dizer que para que uma mulher seja de Deus, ela também tem que ser um soldado. Nós estamos vivendo num mundo, vocês podem ver, televisão hoje, sempre tem uma guerra, sempre tem uma guerra. Nós estamos em guerra no nosso país. Nós estamos em guerra entre o bem e o mal. Sempre essa guerra existiu. Só que esse bem e o mal, ele se personifica aqui no mundo através de pessoas. Nós chamamos politicamente de direita, de esquerda, né? Lá nos Estados Unidos, democrata e republicano. Às vezes a religião também mostra, né,
aqueles que são cristãos, aqueles que não são cristãos. Então nós vivemos numa guerra, né, ideológica, nós vivemos numa guerra de posição financeira. Aquele que tem mais chora menos, e aquele que tem mais pisa naquele que não tem menos, roubam, não são honestos, e o pequeno sofre mais porque ele tem que batalhar mais, ele tem que sofrer mais, tem que ter 2 empregos, 3 empregos, enquanto um lá em casa está ganhando milhões e milhões. Um pai de família com 3 filhos tem que estar aí trabalhando em 2, 3 empregos para conseguir sustentar. É uma guerra, é uma luta. E assim, o inimigo, quem que vai vencer? Aquele que está no lado certo. E eu quero mostrar a vocês que nós temos que ser um bom soldado. Um soldado de Cristo, como diz a palavra de Deus, para que a gente possa vencer esta guerra. Mas a grande maioria não são soldados de Cristo. Não sabem que isso é primordial, é necessário para sobreviver neste mundo. As pessoas vêm à igreja, ela acha que ela entrou numa cápsula, né? E aqui na igreja, nessa cápsula, ela vai ser transformada. Eu fui à igreja, eu vi a palavra, eu orei, eu cantei, dei minha oferta, agora eu sou de Deus. Não, isso não tem nada a ver com aquilo que Deus mostra para a gente na palavra. A primeira coisa que você deve saber, você está em guerra, por isso que você precisa ser um bom soldado. Vamos entender um pouco o que é um soldado. Nosso caráter é formado pelo ambiente em que vivemos. Nós vimos semana passada, né? Nosso caráter, cada um tem um caráter. Como que ele é caracterizado? Como que ele é formado? Pelo ambiente que nós vivemos, a educação que nós recebemos, as influências das pessoas que estavam ao nosso redor e as iniquidades que nós recebemos. 30% nós somos daquilo que nós recebemos dos nossos antepassados. Característica, personalidade, maneira de ver, né, de falar, de agir, de pensar. E os outros 70% é pela vida que você teve desde o momento que você foi concebido. Muitos receberam rejeição, muitos receberam abandono, muitos receberam abusos, muitos receberam violência e assim por diante. Nós falamos muito sobre isso. E isso vai moldando o caráter até os 7, 8 anos da criança. E quando ela começa a chegar lá na adolescência, ela começa a desenvolver isso. E na fase adulta, ela vai ter que combater a vida dela. Porque, pela lógica, deixará o homem, pai e mãe, uniciar com uma mulher e se tornarão um só. Vai chegar uma hora que a pessoa quer casar, ela quer ter uma família, ela quer ter os seus filhos, só que ela tem um caráter. E esse caráter, se ele for muito ruim, vai trazer a ela uma vida muito ruim. Ela não vai saber lutar, ela não vai saber fazer as coisas como deveriam. O papel da igreja é mudar o caráter. O papel da igreja é mudar o caráter da pessoa. Porque, vou dizer uma coisa, irmãos. Escreve isso, nunca mais esqueça na sua vida. Todo o seu sofrimento é por causa do teu caráter. Enquanto você não mudar o seu caráter, você não consegue vencer guerras. As suas guerras, elas existem para que você possa vencer. Porém, se você não mudar o seu caráter, você não vai vencer. Tudo está no nosso caráter. Nós vemos aqui hoje no Brasil, vou fazer uma analogia para que vocês entendam. Nós estamos vivendo um período de pessoas que roubam na cara dura. Nós vamos uma justiça que solta ladrão. Isso é um bom caráter ou um mau caráter? Ah, mas são juízes, mas são mau caráter. Por quê? O caráter faz com que você exerça as coisas corretamente. Aquilo que é dado a você, você vai usar corretamente. Um mau pai de família é mau caráter. Uma má mãe é uma má caráter. Porque a mãe, hoje você vê mãe que tem filho que solta os filhos. Dá ao filho, que nem dá cachorrinho, dá gatinho. Ai, quer um gatinho? Ai, quer um cachorrinho? Então, isso é uma mãe que é mau caráter. Mas por quê? Por causa do seu passado. Estou aqui acusando.
Eu estou dizendo, vai ter muita dificuldade. Uma pessoa que tem um caráter defeituoso, ela vai plantar coisas erradas. E tudo que a gente planta, e a Bíblia diz que até a terceira e quarta geração vão colher daquilo que nós estamos plantando hoje. As nossas descendências vão colher. Por isso que numa guerra espiritual, vence aquele que tem um caráter semelhante de um soldado de Deus. Por isso que Paulo diz. Nós vamos chegar nessa parte. A figura do soldado, presta atenção nisso. O serviço militar, estou trazendo para o exército militar, forças armadas. O serviço militar é uma máquina de moldar caráter. Quem já fez exército, quem foi da polícia, vai entender um pouquinho do que eu vou falar. Irmãos, um jovem que está acostumado com boas comidas, conforto, não dado ao trabalho, não tem disciplina, acomodado, descompromissado e rebelde, jamais será um soldado apto para defender a pátria. Uma pessoa que chega desse jeito, a maioria chega no exército desse jeito. E aí o que o exército vai fazer? Vai moldar o caráter dele. Vai fazer passar fome, vai sofrer, vai fazer não sei quantas flexões, vai correr, vai gritar, e vai fazer um monte de coisa que eles fazem lá para mudar o caráter. Aquele que não muda, ele expulsa, fala, não, você não pode ser um soldado. Porque a função do soldado é amar a pátria sobre todas as coisas, irmãos. Por isso que o Senhor diz, olha, eu quero que vocês aprendam isso, buscar em primeiro lugar o meu reino. O reino de Deus é como se fosse uma pátria espiritual. E amar o Deus desse reino sobre todas as coisas. Todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. Dá a vida para o seu próximo, soldado dá vida. Ontem eu estava assistindo um filme de guerra e eu comecei a fazer uma analogia. Eu falei, é igualzinho a Bíblia, né? Agora que a gente vê, e a gente vê que tudo um pode deixar um soldado, um amigo para trás. Gente que perdeu a perna, eles iam lá, traziam, iam lá, corriam o risco de morrer para salvar um amigo que estava quase morrendo. Então, para pegar o corpo daquela pessoa que estava, eles não deixavam ninguém para trás. Então, o soldado tem um espírito de luta. Então, só que hoje a maioria das pessoas, nós estamos vendo as gerações que nós estamos vivendo, é uma geração onde os pais não estão ensinando seus filhos a serem soldados, a lutar, a ter aquilo que eles precisam conquistar e guerrear. E é por isso que vão sofrer muito. Porque aquele que não é um soldado de Deus, né? Aquele que não consegue ser moldado pela palavra de Deus, também não vai vencer suas lutas espirituais. Qual é o papel da igreja? É mudar o seu caráter. É transformar cada um de vocês num soldado de Deus, como Paulo disse. Nós vamos aprender tudo isso. Vamos lá. Será então necessário um profundo trabalho de treinamento e correção de caráter. 2 Timóteo, capítulo 2, 3 a 5. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar àquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Depois ele vai falar também do fazendeiro, que o fazendeiro é o primeiro a comer daquilo que planta. Por que Jesus, quando ele fala da palavra de Deus, ele faz uma analogia a uma semente? Porque toda a palavra de Deus tem que ser plantada. Ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai dar um fruto ao seu tempo. Toda planta tem um tempo. Agora ele diz que aquela semente que é plantada no meio dos espinhos, aquela semente que é plantada no meio das pedras, e só aquela semente que é plantada em boa terra que germina, cresce e dá bom fruto, de 30, 60 a 100 vezes mais. Isso que ele quer dizer, que nem todo mundo que ouvir a palavra de Deus vai se converter. Nem todo mundo que ouvir a palavra de Deus vai ser crente. Nem todos aqueles que ficarão dentro da igreja
vão ser convertidos. Nem todo pastor vai ser um pastor convertido. Nós vamos ver também, nem todos a palavra de Deus vai transformar. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana passada, retrasada, e estavam falando, né, os pastores que não têm entendimento nenhum, né, pastor, mas não tem entendimento nenhum da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que proíbe o casamento homossexual, sim ou não? Está proibido ou não? Isso é abominação a Deus. Você sabe o que o pastor falou para o outro pastor? Falou o seguinte: sabe o que a gente faz? Se obrigar a gente a casar homossexual, não tem problema. A gente vai lá, prega Coríntios, né, que diz que é abominação para Deus, tal, e faz o casamento. Nós falamos a verdade, a pessoa não quis saber. Fica fácil, né? Então estão adaptando, não é? Não morre um soldado morre pela pátria, irmãos. O soldado tem que morrer pela pátria. A pátria tem um general, a pátria tem um rei, a pátria tem um presidente, um governador, e é por amor àquele país, pelas leis daquele país, para proteger aquele país, que o soldado sai à guerra. Nós temos uma pátria chamada o Reino de Deus, nós temos as leis do nosso rei, e nós temos que cumprir, e nós temos que fazer com que o nosso povo cumpra a palavra de Deus. E nós temos visto hoje as igrejas se adaptando, a igreja inclusiva, onde as pessoas falam de amor. Eles nem sabem que Deus não fala de sentimento, irmãos. Não, você tem que ser bem tratado. Não, você não tem que ser bem tratado, você tem que ser corrigido. Um soldado não é bem tratado no quartel. O soldado, ele é corrigido. E quando ele cumpre a missão dele, ele é condecorado. Ele recebe medalha. Quando ele se esforça, ele vai ser promovido. Mas ele nunca será bem tratado, porque se bem tratar, vai amolecer, vai acostumar. Como nós temos aqui nós passamos muito tempo sem guerra, irmãos. Nós temos uns generais aí, melancia. Passamos muito tempo sem guerra. E aí se infiltrou os melancias, verde por fora e vermelho por dentro. Por isso, por quê? Foi bem tratado. Numa outra época aí, irmãos, numa outra época, que se você pegar um pessoal aí de vermelhinho, os generais comiam caviar, generais comiam comida, irmão, que só o STF come. Eles eram comprados para não se meter com política. E eles ficaram aí. E hoje tem um monte que quer voltar a ter essa vida. Mas no exército não tem vida boa. Um policial, todo dia ele corre risco de vida. Um policial não tem vida boa, irmão. Policial civil, PM... Eles estão todo dia trocando tiro com bandido. Todo dia. Para quê? Para proteger o seu país, para proteger o povo. Eles convivem com pessoas más. Para quê? Para cumprir a sua missão. Nós convivemos com pessoas que pecam. Nós convivemos com pessoas que não querem, falam mal do nosso rei, falam mal da nossa igreja, falam mal da gente, porque nós falamos de Jesus. Agora tem uma lei que eles estão aprovando que se você chegar na rua e evangelizar alguém, você vai ser preso 5 anos. Eles vão aprovar. Não poderemos mais evangelizar as pessoas na rua. Se a pessoa se sentir constrangida e ir lá na delegacia, fazer um BO, você vai ser preso 5 anos só por só porque ter ido pregar o evangelho. Só por ter falado de Jesus. Não pode mais. Isso é uma guerra, irmãos. Isso é uma guerra para quê? Para fazer com que você não possa mais fazer a vontade do Pai aqui na terra. Porque é a verdade, é o caminho, é a verdade. 2 Timóteo 3,5 nós já vimos, né? Vamos lá. E como que é essa mudança do caráter? Agora eu quero que vocês prestem muita atenção, porque não é o que muitos pensam, mas as pessoas entendem de forma errada aquilo que eu vou falar agora. Mas a palavra de Deus é bem clara. Não é como as pessoas pregam por aí. Qual é a ferramenta que Deus usa para moldar o nosso caráter? Sofrimento. Ninguém muda o caráter se não sofrer. Ninguém se torna um soldado se não sofrer todo aquele exercício, toda aquela disciplina que é imposta lá no quartel, seja lá onde for. Um PM também, seja um policial.
seja qualquer pessoa que servir, né, a segurança do país, vai ter que passar por muito sofrimento, vai ter que aprender a atirar, vai ter que aprender a matar gente. E morre. Imagina uma pessoa matar outra pessoa, irmãos. Como fica a cabeça da pessoa. Tem gente que não aguenta. Imagina uma pessoa que não consegue tirar sangue. Uma pessoa que não tem medo de injeção. Como que vai se tornar um soldado, irmãos? Como que você vai tornar um policial, um soldado de guerra? Não tem como. É uma pessoa descartada. Mas por que ele tem medo? Aí você vai ver os traumas que ele tem. É uma pessoa que tem um problema que precisa ser restaurado. E é o papel da igreja. Romanos 8:35. No treinamento militar, exigem que os jovens ultrapassem física e psicologicamente o limite da sua capacidade. Então, quando você passa por esses processos para ser um soldado, você vai ser... Quem já assistiu o filme, é só assistir um filme, você vai entender como que é. Você é forçado, irmãos, e além do que você está acostumado a fazer. Você é forçado a pensar muito mais do que você está acostumado a pensar. Você é forçado. E a palavra de Deus diz assim, Romanos 8:35 e 36. Quem nos separará do amor de Cristo? O amor aqui não é sentimento, amor aqui é obediência. Quem vai me separar de obedecer a Cristo, obedecer a palavra de Deus? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, por amor à obediência à minha pátria, o soldado sai para a guerra. Por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Veja se nós não somos soldados. Todos os dias nós acordamos, já estamos condenados à morte. Por isso que você tem que resistir, você tem que lutar, você tem que orar, você tem que fazer... Claro que essa guerra ela é espiritual, ela não é mais física. Mas se você não vencê-la no mundo espiritual, vai repercutir na sua vida física. É por isso que existe miséria, é por isso que existe doença, é por isso que existe divórcio, destruição de família, assassinato, ladrão, roubador. Tudo isso existe por quê? Porque no mundo espiritual o mal venceu. E a pessoa se tornou num mau caráter. E vai usar suas prerrogativas para fazer o mal. Então vamos lá. O apóstolo Paulo passou muito sofrimento para a correção do seu caráter. Eu pesquisei Paulo, irmãos, mas se eu trouxer tudo, ele mesmo admitia, eu sou orgulhoso. Paulo, ele falava, eu sou orgulhoso. Ele era tão orgulhoso que ele não queria receber nada do evangelho, por trabalhar no evangelho. Ele falou, eu faço isso porque eu sou orgulhoso. Só levava na cabeça. Sabe aquela pessoa, o crente Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vejo desse jeito, eu creio desse jeito, vai levar na cabeça. Vai levar na cabeça, porque o soldado ele não crê como ele crê aquilo que é ensinado a ele. Ele vive aquilo que é ensinado a ele. Ele é submisso às suas autoridades. Nós vamos chegar nessa parte. Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele vivia no limite. O apóstolo Paulo, ele tinha muitas dificuldades. Por quê? Porque ele falou mesmo, eu tenho orgulho. Então ele passou muito sofrimento para a correção do seu caráter. 2 Coríntios 11, 22 a 27. Enquanto você não mudar o seu caráter, você vai levar bombardeado. Enquanto o soldado não mudar a atitude dele, ele vai ser castigado. É assim que funciona. É Deus que está fazendo isso? Não. Não é Deus. O diabo que mata, rouba e destrói. Não é o general lá, 4 estrelas, que está dando disciplina no soldado lá. Não, quem está é o comandante dele. Mas o comandante dele está fazendo por causa do quê? Porque das ordens que receberam. Aquele que não fizer isso, vai acontecer isso. Faça isso. O Senhor já me deu o comando. O salário do pecado será o quê? A morte.
salário do pecado será morte. Já está. E morte traz o quê? Sofrimento. Não quer obedecer? Sofrimento. Não quer andar no caminho? Sofrimento. A própria pessoa que escolhe, livre-arbítrio. Adão e Eva tinham livre-arbítrio. Escolheu o quê? A morte. E imediatamente eles foram mortos. O soldado não faz aquilo que ele quer. Ele faz aquilo que é mandado ele fazer. O soldado obedece os seus comandados, os seus comandantes. Porque se assim não fizer, ele está em desobediência. E nós temos um comandante. O nosso general é Cristo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. Vai até o 27. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Esses são mais perigosos, falsos irmãos. Vem, aleluia, glória a Deus, e só quer te apunhalar. E vai te apunhalando. E aleluia, glória a Deus. E falando mal de você por detrás. Então, o que acontece? Veja, o Paulo, ele passava todo o seu sofrimento. Por quê? Porque ele era um orgulhoso. Ele era do Sinédrio. Ele matava os cristãos. E ele tinha que mudar essa característica. Ele foi criado, ele era poliglota. Ele foi criado numa condição muito vantajosa, regado de boas comidas, ele tinha bom relacionamento, bom conhecimento, entendimento, e de repente ele vai morar com os plebeus lá. Vai morar com pessoas ignorantes, vai viver no deserto, e o povo correndo atrás dele. Até aqueles cristãos não acreditavam no Paulo, porque como? O cara matava a gente, agora é bonzinho com a gente? Não. E até o próprio judeus mandava bala nele. Por quê? Porque não acreditava que ele tinha mudado. Não é assim com a gente? Eu te conheço, eu sei quem você é. Você fazia isso, agora está com a Biblinha debaixo do braço, agora virou crente. Para com isso, ninguém muda assim não. Você pega aqueles testemunhos de ex-travestis que se tornaram, pessoas normais. Não, o que é isso? Uma vez travesti, uma vez gay, vai ser gay pro resto da vida. É mentira, irmãos. Há transformação, sim. Jesus muda. Jesus cura câncer. Jesus cura um monte de doença, de enfermidade. Não vai mudar o caráter de uma pessoa? Por que a pessoa ela é homossexual? Porque o caráter dela foi atingido. E precisa cuidar. Esse é o papel da igreja. Não acusar, mas enfrentar. Só que muitas vezes, quando você vai fazer a pessoa, vai falar com a pessoa, vai pregar para a pessoa que ela tem que mudar o caráter, ela não aceita. Ela acha que está pegando o pé dela, Tem uns mimizentos hoje, Vão só quebrar a cara, gente. Eu estava falando com a minha esposa ontem à noite. Fulano de tal vai quebrar a cara. Por quê? Porque está plantando. Quem planta, colhe, gente. Não tem jeito. Eu já li até o 27, mais um. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Por quê? Para mudar o caráter dele. Uma pessoa que sente fome, uma pessoa que passa fome, irmão, nunca mais vai falar mal de uma pessoa que está pedindo comida. Tem gente que fala, não vou dar comida, porque você nunca passou fome, irmão. A pessoa que já passou fome, ela sabe o que é a dor de passar fome. Então, uma coisa que ela nunca vai negar para ninguém é comida. Eu não nego comida para ninguém. Eu ficava internado no hospital, eu ficava 1 mês sem comer, gente. Só com aquele sorinho lá. Eu sonhava com hambúrguer, com churrasco. Eu sonhava tomar refrigerante. Eu sonhava. Nossa, eu não podia comer nada. Ficava no UTI.
só tomando soro, só tomando aquele negócio. E com uma fome lascada, não passava fome. E sede, irmão, e sede. Eu passava uma sede lascada. Mas não podia beber água também, só no soro. Então só quem passou essas coisas que vai reconhecer no ser humano, o próximo, que negar comida para alguém, negar água. Por isso que Jesus falou, aquele que dá um copo d'água para aqueles que fazem a obra de Deus, o galardão é grande. Porque sofrer por fome e sede, irmãos, é muito doído. Mas vamos lá. A vida cristã não é um mar de rosas, irmãos. Ah, você vai ficar rico, você vai prosperar. Irmão, menos. Tampouco é tormento e tribulação constante. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 9. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então tem tempo que a gente passa a luta. Passa ou não passa? Problema daqui, problema de lá, problema com carro, problema com conta, problema com filho, problema com isso. Tem período que você passa com um monte de problema. Assim acontece para que fique comprovado, olha aí, que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então veja, a gente passa por tribulação, mas a nossa fé tem que continuar na palavra. Um soldado está lá na guerra, ou teve um combate hoje, pam, 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 pam. O soldado vai lá na favela, mata os bandidos, mata o traficante, sei que lá. Aí quando ele chega em casa, ele sente o quê? Bonança. Mas enquanto ele estava lá, estava brigando, ele estava muito tribulado. É assim, a nossa vida é assim. Mas a fé que ele tem, do treinamento que ele teve, né, da maneira que ele está lá não para matar gente, ele está lá para proteger aquela população que está lá. Um soldado está indo para uma guerra, irmãos, não para matar gente. Está indo para uma guerra para proteger o seu país. Nós estamos guerreando contra o diabo para converter as pessoas, não para ter pessoa na igreja, para dar dinheiro, dízimo na igreja. É para levar as pessoas para o céu. Esse é o mais importante. Nós estamos enfrentando tudo isso para quê? Para que as pessoas sejam salvas. Não é por outro motivo. Voltando. A religião ensina que suas impurezas, todos esses problemas que você tem na tua vida, fraquezas, dificuldades serão eliminadas quando a pessoa pagar o preço, sofrendo o jugo das doutrinas, disciplina do corpo impondo regras humanas. A religião ela começa a mostrar para você, irmãos, que você precisa pagar um preço. Além de que você já tem os seus problemas naturais de enfrentamento. Por exemplo, você está enfrentando um problema no seu casamento, já é um problema. Aí a religião fala, não, para você resolver esse problema, é porque você está com o cabelo curto, é porque você usa calça comprida, é porque você tem que dar essa oferta na igreja aqui, você vai dar essa oferta, você vai pagar tudo isso aqui que Deus vai te dar. Pô, além dela já ter o peso dela, coloca mais um peso ainda. Coloca mais um peso sobre a pessoa. Então veja, a religião sempre está colocando um peso sobre as pessoas, dizendo que aquele sofrimento vem de Deus. Não, não vem de Deus. Todo sofrimento vem do mau caráter. Nós sofremos por causa do nosso mau caráter. Nós não temos o caráter de Deus, nós não temos a disciplina de Deus, nós não somos como a palavra de Deus diz. Por isso, enquanto nós não formos, nós vamos ter problema. E é por isso que nós sofremos, para mudar o nosso caráter. Por que você está na igreja hoje? Porque você teve algum problema lá atrás. Por isso você veio na igreja. Aí você descobriu alguma coisa, você mudou, você consertou, mudou o seu caráter, as coisas sumiram. Não foi porque eu orei. Quantas vezes a gente ora para uma pessoa e ela não é curada? Mas quando a pessoa ela consegue ter fé na palavra de Deus, o que é fé? Mudou o caráter. Eu era um ateu. Eu não acreditava em Deus por causa de todo sofrimento. Aí o que acontece? Quando eu passei a acreditar em Deus, mudei o meu caráter. Aí Deus me curou. É assim que acontece. Então nós temos que consertar o que está errado dentro de nós. É por isso que nós temos o plantos que libertam e o plantos que curam.
é para mudar o seu caráter. Voltando, Colossenses 2, 20 e 23. Olha o que o Senhor diz a respeito dessa imposição da religião. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, né? Você não quer saber mais do mundo, você agora é de Jesus? Porque como se ainda pertencesse a Ele, você se submete a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos o que, irmãos? Humanos. Mais um. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear o impulso da carne. Não, você não pode fazer isso, você não pode vestir isso, você não tem que fazer isso, você não pode aquilo. Irmão, é tudo religiosidade. Tem até uma aparência, mas não tem de valor nenhum para Deus. A religião ensina isso. Esse tipo de sofrimento imposto pelo homem não é de Deus. Essa disciplina que o homem coloca nas pessoas, essa proibição que o homem coloca nas pessoas, que está fora da palavra de Deus, isso é religião. Fazer com que você ache que se você pagar, você vai receber a bênção e assim por diante. Que você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, mas está na Bíblia? Não, então cai fora, irmão. Isso é coisa do capeta, irmão, para fazer você sofrer. Voltando, foi através do sofrimento de Jesus, preste muita atenção nisso, foi através do sofrimento de Jesus que fomos libertos e salvos. A perfeição para nossas vidas serão moldados e corrigidos através do sofrimento. Olha o que diz Filipenses 3,10. O próprio Jesus teve que sofrer para nos libertar, irmãos. Foi através do sofrimento que ele nos libertou. Agora, eu quero sofrer. Não, não, você vai sofrer. Só de você estar vivendo aqui, você vai ter problema. Não precisa pedir sofrimento. Só que esses problemas, eles existem não para te destruir, é para mudar o seu caráter. Quero conhecer Cristo, olha lá. O poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte. Então nós passamos também por sofrimentos, porque foi através do sofrimento de Jesus que ele chegou à perfeição. E nos aperfeiçoou, e agora ele diz, se você também quer me seguir, carrega a sua cruz. O que é a cruz? O sofrimento. Agora, um soldado que sai para a guerra, irmão, ele sofre, mas por amor à sua pátria. E nós sofremos por amor à palavra de Deus, por amor a Jesus. Muitas vezes, fala, por que eu estou... Imagina um soldado lá, pim, pim, pum, pum. Meu Deus, onde eu estava com a cabeça de me alistar? Podia estar lá com a minha família, começa a pensar na família, tal, tal. Imagina o sofrimento. Mas o soldado verdadeiro não põe isso acima ao amor da pátria. Nós que somos, a pessoa que é de Jesus, ela não desiste nunca do Evangelho. Por quê? Porque maior é o amor dela pela palavra de Deus do que o seu sofrimento. Porque todo sofrimento é momentâneo e passageiro. Assim que você crê na palavra, confiar na palavra, Deus vai lá e faz o milagre. A fé vem por dar ouvido à palavra de Deus. Eu honro aqueles que me honram. Agrada o teu Deus, ele satisfará o desejo do teu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que a fé vem pela obediência à palavra de Deus. Voltando, um soldado passará por duros treinamentos para tornar um defensor da pátria. Agora presta atenção, eu vou falar o que eu falei agora há pouco. Enquanto crente não se tornar um verdadeiro defensor do Evangelho, ele não estará apto para a missão. Enquanto você ou eu não nos tornarmos um defensor do Evangelho, nós não estaremos aptos para fazer a obra de Deus. E não sendo aptos para a obra de Deus, não somos aptos para a salvação, para o reino de Deus. Só quem vai ser salvo? Aquele que defende o Evangelho, aquele que é como um soldado. Paulo diz.
Enquanto, eu aceitei Jesus, mas vive. Bom, ontem eu peguei tem um pastor, acho que é de Rio Preto, sei lá. Ele tem uma barba branca aqui, um topete que vai aqui em cima, gordo. Gente, não tá fora, gente. Mas é pela... Não é aparência, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que sair da aparência do mal. Que ele parece um capeta, gente. Para trair quem na igreja, irmão? Trair doido, maconheiro. Mas não salva, não liberta, não ensina, não guerreia. Não guerreia. Hoje as igrejas estão que nem boate, tudo escuro, cheio de luzinhas. Não converte povo ali, não converte. Pode fazer um monte de coisa, não converte. O pessoal faz esses encontros de mulheres, porque mulheres que vencem, melhor que mulher não sei de onde. Não vira nada, irmão. O casamento vai continuar. Se não lutar contra Jezabel, o casamento vai continuar destruído. Se não libertar, se não mudar o caráter dela, não adianta ela obrigar a fazer alguma coisa. Ela tem que se converter, gente. O homem tem que se converter num bom soldado. Acima de tudo está a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o verdadeiro soldado. E o teu próximo como a ti mesmo. Não adianta eu amar pessoa, família, filho, neto, mais do que a palavra de Deus. Você não é um soldado de Deus. Porque o soldado está lá na guerra, deixou família, deixou tudo. O mais importante é defender a sua pátria. O mais importante, por isso que a gente vê Paulo, Pedro, todos eles foram mortos, irmãos, por causa do Evangelho. Quantas pessoas são mortas por causa do Evangelho lá no Oriente Médio? E aqui o povo não quer nem se alistar, acha que frequentar uma igreja virou um crente, acha que é salvo. Não, nós não podemos deixar o Evangelho, irmãos. O Evangelho é tudo que as pessoas precisam. O Evangelho é confronto, é mudança de caráter, é treinamento para a pessoa se tornar um soldado, um guerreiro de Deus. O soldado não se envolve com as coisas do mundo, irmãos. 2 Timóteo 2,4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Irmãos, claro que todos aqui trabalham, mas nós não temos, por exemplo, se Jesus te levar hoje, vamos embora. Não, se você pudesse escolher, você quer ir embora hoje? Vamos embora. Se você quiser ir embora hoje, você vai ficar aí. Não, mas eu não posso ir porque eu tenho isso, porque eu tenho isso. Não, irmão. Se você não estiver preparado para ir para o céu, se você não estiver preparado para morrer numa guerra, se você não estiver preparado para morrer pelo teu país, você não está preparado para entrar na glória de Deus. Nós não podemos ter nada nesse mundo que impeça de nós fazermos a vontade de Deus. Não, olha, eu não prego por causa disso, não sei o que lá. Ontem eu estava ouvindo um pregador aqui que eu conheço, um amigo, até amigo meu. Né? Não tem nada contra a pessoa, mas... Olha, irmãos, nós estamos tendo agora mais um novo surto do bichinho lá, não sei o que lá. E nós temos que nos preparar. Eu já dizia, está amarrado, Satanás. Isso não é de Deus. Salmo 91 sumiu. Vai se informar. Mas você sabe em quem ele votou? Molusco. Molusco, no Nine. Nine é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nine é 9. 9, 9. Dedo, nine, dedo. Como que é dedo em inglês? É nine. Ele é um Nine. Votou no Nine. Por isso que fala essas babosas. Coitado do povo dele. Tudo doente. Tudo doente, tudo doente, tudo doente. Acredita em doença? Jesus não levou as doenças. Jesus não levou as doenças. Temos que ficar com medo da doença. Deus não nos deu o espírito de medo. Imagina um soldado com medo do inimigo, irmãos. Imagina o soldado com medo do inimigo. Ele vai atirar e vai fugir. Todo soldado deve estar disponível para qualquer momento, irmãos. Atender às ordens do superior, ser requisitados para alguma tarefa. Então, a pessoa que é de Deus, em todo lugar que ela vai, ela tem que estar preparada para pregar o Evangelho. Agora, e o pastor? O pastor ele tem que estar sempre preparado, irmão, para acolher a ovelha, a igreja, e outros, a maioria hoje está trabalhando. 1 Coríntios... Capítulo 9, 13 e 14.
Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou, é ordem de Deus, aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, o pastor que trabalha está em desobediência. Ele é mau caráter. Ele não obedece à palavra de Deus. Está debaixo da desobediência. O salário do pecado é a morte. O justo vive pela fé. Ah, mas como que eu vou viver? Ah, se você tem chamado, Deus sustenta, gente. Se você tem chamado, Deus sustenta. Deus chamou Abraão, sustentou. Deus chamou Moisés, sustentou. Deus chamou Moisés, sustentou. Chamou Davi, sustentou. Deus, quando dá a missão, Ele dá a condição. Agora, esse que trabalha porque não tem chamado, gente. Não tem fé para isso. Saber pregar, qualquer um prega. Professor, você vê um monte de professor aí. Irmão, tem muitos policiais aí que não tem chamado para ser policial, vira corrupto. Vira corrupto. Faz parte de milícias. Você vê que todo policial corrupto é miliciano. Aí eles vão lá na favela, vão lá no bairro, eles controlam o gás que entra, eles controlam a internet que entra. O povo tem que pagar para eles, nós vamos dar a proteção para vocês. É o que acontece com os pastores corruptos. Os pastores que não têm... Não, eu vou pregar o evangelho para vocês, eu vou cuidar de vocês, mas eles estão em desobediência. O pastor não pode pregar se a família dele não estiver no altar. A gente vê filha de pastor aí, irmão, com 2, 3 maridos. Filho de cada homem. E aí? Pastor que tem 2 filhos fora do casamento. Pastor que é homossexual está pregando o evangelho. E está desse jeito. E tem um monte, gente. Tem assim, ó, tem assim. Eu vou pregar o evangelho. Você tem chamado? Deus sustenta. É pela fé, irmãos, que nós vivemos. O povo não tem fé. E aí, pior que fica levando um monte de povo para onde? Para destruição. Ah, não, eu vou ouvir a palavra. Não, você está ouvindo a palavra de uma pessoa que Deus não chamou para pregar a palavra. Porque quem Deus chama para pregar o evangelho, Ele também sustenta. É a prova. Olha os sinais, gente. Não fica olhando para a pessoa, não fica atrás de amizade. Amizade, hoje, os falsos crentes, está certo. Vem dando risada, amor daqui, amor de lá, mas ele vai matar, vai roubar, vai destruir. Quem avisa, amigo, não acredita nesse povo, porque acredita na palavra. Não sou eu que estou falando, irmãos, é a palavra de Deus. Olha o que está lá em Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Irmão, a gente tem que procurar as coisas de Deus. Buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, e todas as coisas aqui da terra vai ser acrescentada, é promessa de Deus. Tem que viver pela fé, irmão. Quando Deus me chamou para esse ministério, ele falou, ó, Mateus 6,33 e fica nele. 6 meses de luta, 6 meses mudando o meu caráter. Diabo falando para mim, porque você se ferrou, você saiu da igreja lá e você foi enganado. Você vai passar fome, você, tua mulher, tua filha. Deus foi e fez um milagre. Jamais Deus desampara o justo, irmãos. Jamais Deus vai desamparar o soldado que confia na palavra dele e que sabe que foi Deus que falou. Na guerra de alto nível a gente aprende sobre isso. O justo vive pela fé, a fé vem por dar ouvido à palavra de Deus. Ninguém foi chamado para ficar brincando de evangelho aí, abrir ponto de abrir igreja, colocar nome e falar que é pastor. Não é. Pastor tem que ter chamado. Pastor tem que ter chamado, tem que viver pela fé. Igreja não é para ficar rico não, como algum falou aqui na minha cara. Eu estou saindo da igreja para ficar rico, vou ficar rico. Falou na minha cara, vou ficar rico. Vai ficar rico do capeta. Por quê? Porque o evangelho não é para deixar pastor rico, irmãos.
O pastor tem que ser o mais simples, tem que viver bem, mas não ficar rico. O pastor não pode ser dono de indústria, o pastor não pode ter negócio, nós não podemos ter negócio nenhum. Os levitas que eram chamados para pregar o evangelho e para cuidar do templo, eles não receberam terra nenhuma. Foi a única tribo que não recebeu terra nenhuma. Você quer viver do evangelho, você quer ser profeta, você quer ser evangelista. Eu estava até conversando com a minha esposa sobre isso ontem. Irmão, o pastor não pode ser dono de nada. No máximo uma casa, um carrinho para você andar para lá e para cá e comer e viver daquilo que a igreja dá. Se a igreja não der, vai comer ele e a família vai comer o que dá. Não tem que viver. Nós não estamos mais nesse mundo, mas Deus não deixa faltar nada. Não, eu vou ficar rico. Vai ficar rico, igreja, vai. Vai fazer que nesses caras que estão por aí. Porque quem vende a alma para o diabo, irmãos, porque quem usa a igreja para ficar rico, está vendendo a alma para Satanás. Porque nós somos soldados, nós não estamos aqui para ficar rico, nós estamos aqui para servir a Deus. Deus é que cuida da gente. Se Ele der amém, se Ele não der amém, nós vamos continuar gostando dEle, amando Ele, obedecendo a Ele até o fim. É isso que eu vou terminar agora, em nome de Jesus. O soldado vai à guerra não porque deseja ir, vai por ser convocado pelos seus superiores. O soldado é obrigado a obedecer. João 14, 21 e depois a 24. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Amor a Deus está em obedecer, não em sentimento. Aquele que me ama, aquele que me obedece, será amado por meu Pai, e eu também amarei e me revelarei a ele. Um pastor que trabalha está obedecendo, irmão? Sim ou não? Não está. Olha o versículo 24. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Inclusive lá está escrito o quê? Que ele obrigou, irmãos. Ele mandou, ele exigiu que aquele que prega o evangelho, viva do evangelho. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Até Jesus obedecer a palavra. Até Jesus obedecer a palavra de Deus. E tem uns pessoalzinho aí que não quer obedecer a palavra de Deus e acha que é de Deus. O soldado, irmãos, ele vai para a guerra por obediência. Eu tenho que obedecer a palavra por obediência. Muitas vezes a gente não tem vontade. Essa noite eu acordei de madrugada, Deus falou, vai lá orar. Desci, era 4 horas da manhã. 10 para as 4. O que é assim? Não era para orar, para me dar um sonho. E eu sonhei que eu estava lá naquele lugar, no mesmo lugar, no meu sofá, daquele jeito, naquela posição. Mas eu não estava lá, eu já estava no mundo espiritual. E aí eu vi uma pessoa aproximar de mim, não via ela. Aí eu peguei meu celular, que estava ali do meu lado, que eu dormi, falei, vai que eu durmo, eu quero acordar cedo, né? Aí peguei meu celular, acendi ele para ver se eu conseguia ver a pessoa que estava aproximando de mim, nada. Aí eu me levantei, mas eu estava dormindo. Aí comecei a subir a escada. Quando eu subi a escada, esse monstro veio lá no pé da minha escada. Eu voei, meu, dei uma voadora nele, em cima dele, em nome de Jesus, sai da minha casa! Aí eu acordei. Acordei aonde? No sofá. Do jeito que eu estava lá. Aí eu fui orando. Demônios fazendo viagem astral dentro de casa, irmãos. Gente fazendo viagem astral para destruir. Aí é por isso que o soldado está em alerta 24 horas, é de madrugada, é de dia, é de noite. Como que você vai trabalhar? Como que você vai fazer outra coisa? Se você tem 24 horas, você tem que estar alerta, irmãos. E aquele que não faz a obra tem que estar 24 horas alerta. Aonde você for, irmãos, você tem que estar falando de Jesus, pregando o evangelho. Nós fomos chamados para guerrear. Eu já li o 24. 1 Timóteo 6,12. O soldado combate o bom combate. Paulo, quando ele morreu, ele diz, combati o bom combate da fé. Combata o bom combate da... A fé vem por dar ouvido? Porque é difícil, irmão, obedecer a palavra. Você tem vontade de fazer certas coisas, a palavra diz. A palavra, não o homem, não o pastor. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Você foi batizado? Foi.
Então combate o bom combate da fé. A fé é a certeza que a palavra de Deus é a verdade e somente ela é verdade. Não importa o sofrimento, não importa o que você vai enfrentar, mas você vai crer sempre que a palavra de Deus é verdade. O dia que você não acreditar na palavra de Deus, você vai ser derrotado. O dia que você crê que a palavra de Deus não é verdade, você vai ser derrotado. O inimigo vai entrar na sua vida. Ele está ao redor, bramando como leão, para tragar quem? Aqueles que não creem na palavra de Deus. O caráter está destruído. Estou terminando. O bom combate da fé significa empenhar-se com amor e lucidez em apresentar a verdade, que é o propósito de Deus. 2 Timóteo 2, 19 e 21. Entretanto, o firme fundamento de Deus, olha lá, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. Não muda, não vai mudar, sempre foi esse. E selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Eu sei quem é convertido, quem não é convertido. Eu sei quem é de Deus, quem não é de Deus. Eu estava lá no meu cabeleireiro, cortando cabelo essa semana, né? Aí eu conversei com ele, falei, eu conheço as pessoas só por quem fala. Eu meti o pau no Tite, né? Foi antes do jogo. Mau caráter. Você viu o que ele fez? Falei, acabei com ele. O Brasil perdeu, ele foi lá, deixou os jogadores. Isso é uma atitude de um covarde, malandro, safado. E aí eu falei que o Tite era aí. Falei assim, você é músico. Eu falei, como você sabe? Só porque você fala. Eu sei que você é músico. Ah, eu toco violão. Agora eu quero aprender bateria. Eu falei, tem um rapaz lá na minha igreja lá que ele ensina bateria. Estou querendo tocar bateria. Irmão, só pelo que a pessoa fala a gente já sabe. Você conhece a pessoa. Você sabe quem é de Deus, quem é de Deus. Ninguém me engana mais. Já fui enganado. Muito. Mas hoje, irmão, muito difícil uma pessoa chegar perto de mim, eu conversar meia hora, uma hora com a pessoa, não saber se aquela pessoa é de Deus ou não. Até pastor. Até pastor. A gente faz parte de grupos de pastor, irmão, mas nem todos que estão lá. Ah, mas, irmãos, conhecereis a árvore pelo fruto. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem pertence e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. A pessoa fica lá na iniquidade, fica praticando a iniquidade, fica falando coisas fora da palavra de Deus. É de Deus? Não. O soldado não fica lá falando mal do país, falando mal do sargento, falando mal do... Não, ele está lá na obediência. Mais um, até o 21. Numa grande casa, presta atenção, essa casa é a obra de Deus. Essa casa é todos os evangélicos, todas as igrejas do mundo. Numa grande casa há vaso não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Cuidado. Mais um. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Então nós somos os vasos. E na igreja tem um vaso de honra e um vaso de desonra. E qual que é o vaso de honra? Aquele que se purifica, muda o seu caráter, se torna realmente um soldado de Deus. Agora eu termino. O soldado, todo soldado, como que eu sei quem é um soldado? Aqui eu sei quem é soldado, quem não é soldado, porque eu convivo com muita gente. Soldado conhece a autoridade e é submisso à autoridade. Quando a pessoa não é submisso, quando não obedece, começa a agir do jeito que quer, vai esculachando, vai fazendo as coisas do jeito que acha que é certo, vai deixando, e não é soldado. Porque o soldado, quando o capitão manda, quando o sargento manda, quando o general manda, irmão, sim senhor, eis-me aqui, Senhor. Abraão falava, eis-me aqui, Senhor. Moisés falava, eis-me aqui, Senhor. Sim, Senhor. Agora, dando jeitinho. Irmão, não é soldado. No exército, quem não aprende a se submeter à autoridade, jamais será um soldado. Os soldados de Deus precisam aprender isso. Atos 5, 29.
Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Amém? Hebreus 13, 17. Obedeça aos seus líderes, e se submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Não obedece, não é soldado. Romanos 13, 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Aqui é o governo. Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Toda autoridade é de Deus, irmãos. E quem não submete? Eu acho que é assim. Eu não vou fazer porque eu não estou com vontade. Irmão, rebelde. Vai sofrer. Infelizmente vai sofrer. Porque nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. A partir do momento que você se alistou no reino de Deus, é a vontade de Deus, não mais a sua. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Você vai ver, agora eu vou mostrar esse versículo, só vou ler. Vocês vão entender por que Jesus ficou admirado com o centurião. Mateus 8, 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te, Senhor, quer dizer, meu dono, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade. E com soldados sobre o meu comando, digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. Diga a meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Ele falou: ignorante. Porque os de hoje é isso. Você faz isso, ignorante, cascudo, não tem amor, insensível. As pessoas de hoje são assim. Jesus falou: não, essas pessoas que são de Deus. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Confiar em autoridade, ser sujeito à autoridade, obediência à autoridade que Deus constituiu e a palavra de Deus, você é um soldado que vai agradar a Deus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Tua palavra. Agradecemos por tudo que o Senhor nos deu nesta manhã. Sabemos, ó Pai, que o bom soldado combate, Senhor, todas as suas imperfeições, os seus defeitos, a sua falta de caráter, através do conhecimento da Tua palavra. A Tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade, meu Pai, às vezes tem doído no coração de muitas pessoas. Assim como um soldado que sai para a guerra, muitas vezes ele não está lá porque gostaria, mas por amor à obediência, ao compromisso, à aliança que ele fez com a pátria. Ele jurou morrer pela pátria e ele não pode mais voltar atrás. Deus não se agrada daquele que larga a mão do arado e volta para trás. O meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, não terei prazer nele. Você que se alistou no exército do Senhor, saiba que o Senhor quer te comandar através da sua palavra. Pois nós vimos Jesus obedecendo a palavra. E aqueles que amam a Deus são aqueles que obedecem os seus mandamentos. E o bom soldado dá a vida pelo Evangelho. Assim como Jesus deu a vida por nós. Esses sofrimentos que nós passamos é para que haja mudança no nosso caráter, para que haja transformação em nossas vidas, para que haja libertação de iniquidades que estão agindo na vida das pessoas.
É por isso que estamos aqui. Esse é o papel da igreja. Transformar pessoas através do Evangelho, mudando o seu caráter, o seu pensamento, suas atitudes. Pois fazer a vontade do Pai aqui na terra será o único caminho para Ele, a partir do momento que Ele se alista nesse exército. Buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Obedecer a Deus sobre todas as coisas. Esse é o mandamento maior que Deus nos deu. Sujeitai-vos às autoridades. Sujeitai-vos à palavra de Deus. Não ao homem, mas àquilo que a palavra de Deus diz. E quando você se sujeitar, você receberá o seu galardão. Pai, eu te agradeço. Vamos participar agora do corpo e do sangue de Cristo. E que o Senhor venha trazer a nós, meu Pai, mais edificação no seu ser, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém?